Sejam bem-vindos, cartomaluquinhos, cartomeiazinhos. Eu sou o Patinhas e vou estar trazendo as dicas para a 21ª rodada do nosso querido Cartolão. Para você que está chegando agora para o universo, seja muito bem-vindo ao Cartologia. Nossa missão é te ponderar com os melhores gráficos e análises para você poder fazer essa escalação, para você fugir desse monte de achismo e barrinha de média, porque só isso não te ajuda em nada. Para você que já conhece o canal, já sabe o esquema, curte, comenta aí quais são os meios campos que você está pensando no seu time. Teve algum nome que eu não falei aqui, você gostaria que eu falasse? Manda aí que a gente responde tudinho antes da rodada. Para você que está chegando agora, já aproveite, se inscreve para não perder nenhum conteúdo. A gente analisa todas as posições antes da rodada e ajuda a gente a chegar na meta dos 2.000 inscritos. Então por isso compartilha com seus amigos pra gente crescer cada vez mais, tal como estamos crescendo agora. Aproveita e confere a gente no Instagram, @cartologiafc, e no nosso Telegram, que a gente divulga todos os slides, todos os gráficos, 100% grátis. Aqui não tem plano de sócio, é de um cartoleiro para o outro. Mas chega disso, já vamos falar então de jogador. Quais são as nossas dicas seguras, reguladinhas aí da rodada? A gente tá recomendando seguramente, né? O Galhardo, o Giovanni Augusto, que tá numa excelente fase aí, tem um confronto favorável, vamos estar falando bastante dele, e do Raul, uma máquina de desarmes, que mesmo jogando fora de casa pode ser aquele pilar de sustentação, aqueles 5, 6 pontinhos pra você fazer e bancar as dicas moderadas e ousadas que a gente vai cobrir daqui a pouco. Um disclaimer, tá? No momento que a gente tá gravando agora, o jogo do Inter e do Santos ainda tá sendo contabilizado. A gente sabe que tá tendo um surto de Covid, estimamos as melhores de todos os envolvidos lá no Santos, mas até o momento a gente vai estar recomendando jogadores do Inter. Caso hajam novas notícias pré o fechamento do mercado, a gente vai fazer as devidas modificações. Por isso vale muito a pena você ficar ligado no nosso Insta e no nosso Telegram, onde a gente divulga isso, porque é mais fácil de divulgar do que aqui no YouTube, apesar da gente ter a live no sábado e a gente vai estar contemplando isso daí também. Antes da gente ir para nossas dicas moderadas e ousadas, a gente vai conversar um pouco sobre os confrontos no nosso mapa de confrontos. Para quem tá vendo o mapa aí, já conhece já do canal, vou dar uma breve palhinha aí para quem tá chegando agora pela primeira vez. Quanto mais para direita tiver um escudo, maior a média de pontuação cedida pelo adversário daquele time. Então, por exemplo, o Grêmio, que tá lá pra direita, tá jogando contra o Ceará, e o Ceará cede muito ponto pros meios de campo quando tá jogando como visitante. Uma média ali de quase 3 pontos por meio de campo adversário. Quanto mais alto tá um time, maior a média de execução. Então, melhor são, de fato, os meios de campo daquele time. Aí você vai ver um time como o Flamengo, tá lá em cima numa média de 3 pontos por jogo por meio campo, porque ele tem caras como o Thiago Maia, desarmador, Everton Ribeiro, que tem feito muito gol, e agora, inclusive, com a volta do grandioso Arrascaeta. Será que ele voltou? Será que ele pegou esse tempo e falou assim: como que eu era em 2019? Como que eu quero ser agora? Voltei. Será? A gente vai ter outros nomes ali, como o Lucas Evangelista, que tem feito muito gol e tem levado o Bragantino pra cima. Então, quais são os jogos que a gente vai estar pontuando aqui nas nossas discussões? Eu acho que vale muito a pena você contemplar alguns lugares para evitar, beleza? Primeiramente, a gente vai estar conversando sim sobre o Flamengo, que tem um jogo muito favorável. A gente no começo estava até com medo de que com a saída do Everton Ribeiro a gente não tivesse nenhum nome, mas com a volta do Arrascaeta ele vai estar sendo um dos nomes a serem analisados. A gente vai estar evitando o Vasco, porque a gente acha que o momento do Vasco aqui chega a ser um pouco complicado e a gente vai evitar. É uma sequência de derrotas muito extensa pra gente tentar bancar que um jogador vai mandar bem, apesar da gente ter nomes como o Andrei, só que a gente não vai estar cobrindo nesse vídeo exatamente. Se você falar, pô, Patinhas, por favor, manda aí, manda no comentário e a gente manda os dados que a gente tem do Andrei aí, se ele vale ou não pra essa rodada. A gente vai estar cobrindo sim as opções do esporte. Pra quem não viu, confere lá no vídeo de ataque, a gente falou que, pô, o ataque do esporte valia muito a pena, só que o esporte tem aquele meio campo coringa, que é na verdade um atacante, que é o Thiago Neves. Vamos estar falando sobre oportunidades no Galo, nome diferente, vai vir um nome diferente. E o Coxa, que vai ser uma das justificativas da gente estar colocando Giovanni Augusto. Você vai ver que ele tem um confronto muito favorável. O Coxa que encara o Bahia em Coxa, então é um nome válido. Quais são os caras que eu acho que você tem que tomar muita cautela se o seu dedo tá formigando aí? Eu acho que o jogo do Palmeiras é muito complicado para meio campo. Tem um dos confrontos mais difíceis e não tá exatamente um dos melhores meio-campos. Ele oscila muito, o Veiga tem feito alguns gols mais oportunistas, o Zé Rafael que tá embalado, só que o Patrick de Paula, que era uma pontuação mais segura, começou a ficar no banco. Muita coisa está acontecendo e agora o Palmeiras está numa sequência de desfalques muito forte. Não conseguimos nem afirmar muito quem vai ser os titulares. Por isso eu advogaria cautela se você tá pensando aí de fato pro time do Palmeiras. O São Paulo também tem um confronto complicadíssimo que vai jogar lá na casa do Fortaleza. A gente já falou muito sobre isso, que o Fortaleza em casa tem uma habilidade de supressão muito forte, de manter os times lá, fazendo muita falta, tomando muito cartão amarelo e tendo poucas oportunidades de gol. E o meio-campo de São Paulo já não era tudo isso. Eu sei que no último jogo não teve Daniel Alves, mas ainda assim é um time que demorou
e ainda não tem aquela referência, aquele camisa 10 do cara chutador. Por isso eu acho que também vale muito a pena tomar cuidado se você for, quero um Igor Gomes, quero um Gabriel Sara. Não é a rodada, não acho que é a rodada. Beleza? A gente vai estar cobrindo inclusive algumas opções do glorioso Botafogo. O Ceará, o Vina ainda não é certeza se ele volta, porque ele tá contaminado com a Covid. A gente tentou pensar no Sobral, mas ainda assim tiveram nomes que saltaram mais aos nossos olhos do que esse. Chega de falar, então vamos cobrir. Pra quem não sabe, a tabela que já tá aí, a gente deu uma limpada na tabela ouvindo feedbacks. O que você não manda com muitos xingos no comentário que eu não faço sorrindo e alegre. Então como que funciona aqui? Eu tô simplesmente mostrando quem foram os melhores pontuadores contra o Bahia quando jogaram dentro de casa. Então os melhores meio de campos mandantes quando receberam o Bahia como visitante. Então a gente tem o Jobson fazendo 16 pontos, Nenê fez 10 pontos, Galhardo 15, Sobral 11. Então assim, tem um histórico muito forte aí de meios campos que conseguiram sair dando risada pra caramba quando receberam o Bahia dentro de casa. E daí a gente ter pensado muito forte em jogadores do Coxa pra gente estar colocando. O nosso radar, caraca, Patinhas, o radar tá diferente, tá? A gente também tá ouvindo aí os feedbacks pra melhorar as visualizações. Como que funciona o radar pra você que tá chegando a primeira vez? O polígono azul, ele mostra para cada um desses scouts aqui, o quanto que aquele time tá acima da média, e aqui tá o número. Então, por exemplo, se a gente olhar desarme, você vai ver que o Coxa tá em cerca de 10% acima da média do campeonato em desarme. Algo que a gente lembra pela história do Galdesani, pelos jogos que o Giovanni Augusto tem feito, faz sentido mesmo. A mesma coisa aqui a gente vai ter para finalizar com a falta sofrida. Só que a gente vai ver que, por exemplo, o gol tá abaixo da média do campeonato, especialmente porque tem times que tem meios campos muito goleadores, e não é exatamente o que tem acontecido no Coxa, até porque recentemente a visão ofensiva do Coxa ainda era o Robson, né? Então você vai ver que do ponto de vista de gol, o meio campo do Coxa tá ali em torno de 50% abaixo da média do campeonato. E quando a gente olha o polígono laranja aqui, é do ponto de vista do cedido do Bahia. E aí a gente vai ver muito que a gente viu ali nas pontuações, que o Bahia cede 50% mais gols para os meios adversários do que a média do campeonato. E aí o que a gente quer ver quando a gente olha o radar é tentar unir pontas de polígonos azuis e verdes que estejam fora aqui da bolinha vermelha, que significa que eles estão acima da média. E pra gente melhorar essa visualização pra você, a gente colocou uma legenda de cores aqui. Então a gente colocou em verde, bem claro aqui, as melhores oportunidades, ou seja, quando cede acima da média e executa acima da média. E no caso aqui, o melhor indicador é desarme. Só que, vale apontar que quando a gente deixa em amarelo, significa que o time cede acima da média, mas o outro não executa. E a gente tem oportunidade em dois grandes scouts, que é gol e assistência aqui, e por isso vale a pena a gente tentar capitalizar no nosso menino Giovanni Augusto. Aqui na esquerda a gente coloca como que a média dele tem performado nas últimas rodadas, comparado com dois grandes níveis. Esse primeiro nível vermelho aqui é a média dos meios campos do campeonato, e aqui em verde é os top 30 meio campos de cada rodada do campeonato, e a gente pode ver que ele ultrapassou a barreira que aqui no Cartologia a gente chama de o Olimpo da posição, onde andam os deuses e semideuses, e o Giovanni Augusto tem uma ascensão bizarra, está lá, a gente vai tentar muito surfar nesse momento. Ele jogando em casa tem mantido boas posições, e aqui a gente mostra qual que é a média de pontuação dele por cada um desses scouts por jogo, e a gente vai ver que ele está numa média de 1,33 pontos por gol por jogo, que é uma pontuação muito boa, mas o que surpreende bem dele, que faz a gente gostar é, o cara tá sofrendo na média 2 faltas por jogo, ou seja, 1 ponto de FS por jogo, e 2,3 desarmes por jogo. Então só nisso daqui, seguramente ele já tá saindo de 3 pontinhos aí, o que dá muita tranquilidade, dá muita oportunidade para quando ele fazer um gol, fazer o 11, o 12, e ficar mais tranquilo do que quando a gente coloca um Everton Ribeiro e ele não faz o gol, o cara faz menos 0,3, 0,5, é um jogador mais seguro, consegue atuar mais no campo. Que eu gosto bastante dele, ele faz menos falta do que a média do campeonato e não tomou cartões amarelos ainda jogando dentro de casa, é um excelente nome, eu acho que vale sim, tem que ter no seu time. Patinhas, ele tá muito valorizado, e o meu dinheiro? Cara, vamos aproveitar para colocar ele, até porque a gente vai ter jogadores como o Galhardo, que vai estar desvalorizado, e a gente consegue fazer um dinheirinho e compensar o que a gente perdeu nele. Próximo jogador, eu vou falar dele, o Galhazeus. Eu vou falar porque, assim, no passado o Cartologia nem mencionava, a gente não ousava gastar palavras com esse semideus que andou na Terra até recomendarmos de capitão, maluco, tomar vermelho, e aí até minha família ser ameaçada. Tô brincando. A galera ficou muito bolada. Fato é que a gente vai voltar e tentar provar com dados e fatos por que o Galhardo é unânime e tem que estar no seu time, beleza? Como que é a performance de meio campos que encararam o glorioso Santástico lá na Vila Belmiro?
lembre-se que a gente ainda tá falando aqui de um Santos desfalcado e por isso tudo que a gente tiver de oportunidade ofensiva, vamos dobrar. Então assim, ó, Daniel fez 11.03, Gabriel Sara naquele jogo fez 2 gols, 19.9, Franco 9.7, Felipe Basso 9.9. Pra falar a verdade, você vai ter uma história aí de meio-campistas que mandaram muito bem. Fato é que, de fato, nos últimos jogos, dos últimos 3, na 15ª e na 16ª, não tiveram grandes meio-campos aí. Você vai ter o Lucas Silva com 5.6. Mas já tiveram grandes oportunidades. Se a gente olhar o radar, onde que tá brilhando aqui pra gente? Gols. Quais são os pontos que, de fato, eu acho que o Santos não vai ceder e eu não acho que a Inter vai conseguir capitalizar? É desarme e finalização defendida. Mas temos oportunidade de finalização para fora, falta e muita oportunidade de gol. E quando a gente junta muita oportunidade de gol com o Internacional, o nome que tem que vir é o Thiago Galhardo. Olha isso. Olha isso, se tem um cara que tá no Olimpo, é quem fundou o Olimpo, que foi o Thiago Galhardo. Absurda a regularidade dele, o cara tem na média 1 gol a cada 2 jogos fora de casa, e quando ele não faz gol fora de casa, ele dá assistência, tá acima da média do campeonato, finalização defendida, finalização pra fora, absurdo. Absurdo. O que eu gosto nele também é que ele tá com poucos passes incompletos. Ele tá na média de 4 passes por jogo. Então, né, alguns ele bate 8, outros ele bate 2 passes incompletos. A gente vai ver que comparado com caras tipo Arrasca, que vai ter mais de 10 passes incompletos por jogo, ele é um jogador um pouco mais regular, que tem poucas falhas técnicas. Por isso, é o cara que tá desvalorizado. A gente tem que pensar nele. É o nosso menino. Respeita, perdoe, aprenda a perdoar. Próximo nome que a gente vai estar falando é o glorioso Raul. Então vamos ver como foram os últimos meio-campos que encararam o Botafogo lá em Botafogo. Então assim, no passado recente não tivemos nenhum mito não. Nas últimas 4 rodadas o melhorzinho foi o Dodi, que saiu de lá com 7,5, até porque o Dodi tem um pouco dessa característica de conseguir fazer muito desarme. Mas se a gente pensar for um pouco mais para trás, 10ª rodada, 6ª rodada, tiveram os caras que saíram fazendo ponto pra caramba aí também. Fato é que para meio-campos desarmadores, que é o caso aqui do Dodi, do Bosquilha, você vai ver eles mitando na rodada. E quando a gente junta isso com o perfil do Raul, é o que faz o nosso modelinho brilhar verde. Olha isso, olha quantas oportunidades. Fato é, e para ser sincero, não é que essas são as melhores pontas aí que a gente viu. Você vai ver que tá tudo em torno de 10, 12% aqui acima da média. Mas o fato é que é muito casamento de oportunidade entre um meio-campo que tem performado muito bem acima da média e um meio-campo que tem cedido muito bem acima da média. Daí as oportunidades pra gente colocar o Raul. Olha aqui. Olha o brilho, vale muito a pena. Patinhas, mas gol aqui tá vermelho. E de fato, por isso que a gente tá recomendando o Raul e a gente não tá indo pro Lucas Evangelista. Tem que prestar atenção no perfil pra você escolher o cara certo e não falar, pô, mas todo mundo mandou bem, menos o que eu pus. Exato, tem que ver o perfil. Por isso, vamos só pontuar como que tá o nosso menino aqui. Ele, de fato, atuou no Olimpo. Esse puta pulo dele foi aquela primeira rodada, o cara já chegou estourando, fazendo um monte. Ele decaiu, mas, cara, ele decaiu porque ele começou com uma pontuação muito alta, então, naturalmente, a média dele ia começar a ajeitar. Fato é que, hoje, ele ainda está no Olimpo, os top 30 das posições, por isso que todas as recomendações seguras aqui, elas têm um pouco dessa característica. É um cara que tá na média, 5 desarmes por jogo. Na média, 5 desarmes por jogo. Ele tá jogando contra um time que oferece mais do que a média do campeonato. Ele pode aumentar muito mais esse número. Tem golzinhos, mas a gente já falou que não é o forte, não que a gente vai estar buscando. E tá sofrendo, na média, 3 faltas por jogo. Se a gente juntar isso com isso, o cara tá saindo na média dele de 6 pontos positivos. É absurdo as oportunidades que a gente tem quando a gente junta o menino Raul. É um cara de sustentação, é o que te permite dar uma ousada maior. Caso você não queira colocar o Giovanni Augusto e queira ir buscar um outro cara, tipo o Thiago Neves. Como que tá, então, o confronto do Spock tá recebendo meu glorioso Vascão lá na Ilha do Retiro? Cara, fato é que o recente do Vasco tem cedido muito ponto ao meio campo. Patinhas, é um pouco de ponto? É muito ponto recentemente. Cara, Shailon 9.7, Galhardo 16, Natan 8. No começo do campeonato a gente teve o Dodi fazendo 13. Tem muitas oportunidades. E mais do que isso, aqui eu quero juntar um pouco do que a gente falou lá no vídeo do ataque, que o Vasco jogando fora cede muito ponto para atacante. E eu acho que aqui a gente tem que mesclar um pouco da posição de meio com ataque, porque o Thiago Neves ele é um falso meio campo. Fato é que quando a gente olha, a gente vai brilhar verde aqui as oportunidades em gol, e o Sport hoje tem executado faltas acima da média, apesar do Vasco não ter cedido acima da média. Eu não acho que o Vasco vai cometer muitas faltas, mas ainda assim tem oportunidades para desarme e assistência e muito mais para gol, e por isso o nome da vez vai ser o menino, o glorioso Thiago Neves. Aqui no começo do campeonato ele tá todo zerado, porque ele só tinha as pontuações referentes ao Grêmio, agora a gente só tá contemplando as pontuações referentes ao Sport.
Tá no movimento de ascensão, não tá tão vertiginoso quanto o Giovanni Augusto, por isso que ele tá aqui no moderado. Fato é que ele tá com uma excelente média de gols, uma média fazendo um gol a cada 2 jogos, que é um bom número. Tá numa boa média de assistências, até pelo perfil dele, mais garçom. E finalizando acima da média do campeonato, que pode capitalizar um pouco das oportunidades que a gente viu aqui, cedendo e executando acima da média, é um dos nossos nomes moderados. E aqui a gente vai falar do menino, o Georgian Arrascaeta. Caraca, empatia, você é poliglota, tá ligado? Vamos lá, como que é o que é cedido aqui pelo Atlético Goianiense? Como que já performaram aí os meio de campos mandantes contra o meu glorioso Dragão? Lembrando que o Flamengo pega o Atlético Goianiense às 9h30, dia 14 aí. Galdesani, 10 pontos. Gabriel Sara, 12. A gente vai ter Galhardo fazendo 15 e Bessa 12. Eu sei que tem uma época aqui do campeonato que o Dragão conseguiu suprimir muito bem. Acho que foi inclusive a época que todo mundo disparou para pensar no Jean como um excelente goleiro. Foi uma época defensiva muito feliz pro Dragão. Mas o fato é que ele não tem mantido essa regularidade defensiva, o que abre margens pra gente pensar no nosso glorioso Georgian de Arrascaeta. E aí, cara, é o absurdo desse gráfico. Você vai ver, cara, 3 grandes oportunidades verdes aqui, 3 casamentos dos melhores indicadores que a gente pode pedir para o meio campo, que é assistência, gol e falta sofrida, que sai desarme, mas ainda assim desarme acima da média do campeonato, mas não é muito o perfil do Arrasca aqui. Mas uma grande oportunidade de gols, e é por isso que a gente vai estar recomendando o menino. Fato é, e aqui é o que já vou apontar para aqui desde já, ele erra, na média, 11 passes por jogo. Na média. Então, assim, ele tá muito ali na trilha do Reinaldo, de ser o cara que bate escanteio, de ser o cara que bate falta, de tá sendo muito cotado para errar todos os passes ali mesmo. E vai acontecer, acho que você tem que contemplar isso. Se você colocar ele aqui, é uma aposta de gol, no mínimo assistência. Se o cara não fizer isso nem assistência, se prepara para abrir o aplicativo e ver um menos 1,5 ali, porque não desarma. Do ponto de vista de finalização, de fato, ele tá bem acima da média do campeonato. Mas ainda assim ele precisa converter isso numa grande pontuação, porque ele já sai com -1 só de passes incompletos aí. Ele tá hoje no Olimpo, mas até porque ele não joga há muito tempo. E aí você vai ver que antes ele tava todo errático aí do céu pro inferno. A gente vai tentar capitalizar no momento em que o Flamengo tá com um técnico novo, o Rogério Ceni. Ele vai ter a sinergia ali de estar jogando com o Gabigol, que tá de volta também. Quem não sabe, todo mundo consegue juntar as esferas do Dragão e volta o Flamengo de 2019. É bom o cara tá no nosso time pra isso. Por fim, a gente já vai estar chegando aqui no território da ousadia e da alegria. A gente vai estar falando do glorioso Caio Alexandre, que é a outra versão aí de quem vai estar encarando o Bragantino dentro de casa. Cara, o Braga cede muito ponto para meio campo? Não. Nunca teve um meio campo que passou de 9 pontos jogando contra o Braga. Então, assim, tiveram pontuações boas, mas não tiveram pontuações excelentes aí dentro de casa. Só que o fato é que quando a gente olha as oportunidades, a gente brilhou verde aqui no nosso modelo para assistências e finalizações defendidas, que são 2 scouts que podem gerar algumas mitadas aí. O Botafogo recentemente tem feito muito gol e isso tem disparado um pouco do nosso interesse pelo meio de campo do Botafogo, mas você vai ver que ao mesmo tempo que o Botafogo executa muito gol, não é que o Bragantino tá cedendo muito gol aí. Por isso, muita cautela nesse momento. De fato, é uma aposta mais ousada, mas a gente tá indo no glorioso menino Caio Alexandre. Caio Alexandre que teve um momento de subida, inclusive o Cartologia indicou ele nessa subidinha aqui, mas agora ele caiu. É um cara que joga muito melhor dentro de casa, tem uma média de 4 e pouco dentro de casa versus 1 e pouco fora de casa. Por isso que já que ele tá jogando em casa, muito mais confortável, tranquilo, no terreno dele, é uma das apostas mais ousadas, se você não tiver dinheiro ou quiser tentando se diferenciar da moçada aí. Você vai ver que, inclusive, a média de gols dele em casa é muito boa, na média 1 gol a cada 2 jogos em casa, é um excelente nome. O que me preocupa nele? Muito porradeiro, tem tomado muito cartão amarelo e feito muito mais falta do que ele deveria no campeonato, apesar de não ter tantos passes incompletos aqui, não é o 11 lá do Arrascaeta, é 5, não é tanto, mas tem batido muito, tomara que ele melhore aí, mais ousadia. Por fim, pra fechar, a gente vai, cara. Acho que pela primeira vez aqui no Cartologia, a gente vai numa pegada meio sem dados. Que? Não. O que eu quero dizer com isso? Cara, o fato é que o Corinthians cede muito ponto no meio campo dentro de casa. Muito ponto. Tanto por desarme, cede muito desarme, quanto oportunidade de gol, vide o Everton Ribeiro aí. Então o fato é, o Everton Ribeiro teve esse 19 que levantou, o Bruno Nazário fez 10 pontos, mas fora isso, Lindoso fazendo 4.3, Jean Mota 7.4, as oportunidades para bons meio de campos defensivos valem a pena contra o Corinthians. Mas ainda assim, e aqui o nosso radarzinho brilhou para falta sofrida, finalização e assistência com grandes oportunidades para desarme. Você vai ver que aqui ó, o Corinthians cede 25% mais desarme que a média. Mas ainda assim a gente vai estar apostando no menino Zarate. Fato é que assim, é difícil ainda cravar qual que é o perfil do Zarate.
Ele, inclusive, fora de casa, não tem nenhum jogo computado ainda, beleza? Então tudo aqui a gente teve que pegar, inclusive, os jogos dele de casa, senão seria tudo zerado, por isso que eu quis dizer que é sem dados. Só que como ele tem poucos jogos, é difícil tentar cravar pra você que ele, é o perfil goleador, porque ele fez gol contra o Flamengo. Eu quero ver um pouco mais na pontuação, e eu tô apostando aqui que ele vai ser um cara que vai jogar mais defensivo, dando mais liberdade pra ponta do Atlético Mineiro, e aí ele tendo as oportunidades pra um time que sai de 25% mais de zaga. Posso estar cometendo um erro, ele pode ser de fato o tipo de goleador, um perfil muito mais Natan do que Jair, e eu tô apostando no cavalo errado. Por isso que é uma dica muito mais ousada, mas novamente, o confronto é muito favorável, é um moleque novo, vamos tentar descobrir, pode ser uma daquelas apostas da ousadia e da alegria. Fato é que, resumindo tudo que a gente falou, as nossas dicas seguras vão ser Galhardo, Giovanni Augusto e Raul, a moderação, escale com moderação, vai ser o Thiago Neves e o glorioso Arrascaeta. E que se você estiver se sentindo mais ousado, quer cravar, quer fazer tudo lá, tem o Zarate e o Caio Alexandre, que tem excelentes confrontos e algumas das oportunidades. O Caio Alexandre muito mais pelo que ele tem feito e o Zarate muito mais pelo que o Corinthians tem cedido. Então muita cautela, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, comenta, curte, isso ajuda muita gente, se inscreve, compartilha com seus amigos aí e confere a gente também no Instagram, no Telegram, que a gente vai divulgar todos esses gráficos aqui 100% grátis. Aqui não tem programa de sócio, a minha dica é única e pura de um cartoleiro para o outro. Então espero que vocês tenham gostado e como sempre, mais uma vez, vai Cartolinha!